Muita gente acredita na existência de fantasmas, e algumas até dizem já ter tido experiências pessoais com eles. É novo aqui no canal? Então já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Número 1. A luz misteriosa no meio da floresta. Em agosto de 2010, imagens curiosas foram registradas nos arredores de uma casa localizada em uma área florestal. O proprietário da residência foi chamado para verificar uma estranha luz que aparecia entre as árvores, algo que claramente não fazia sentido. Pensar no que poderia estar por trás daquela luz misteriosa é algo que arrepia até os mais céticos. Enquanto alguns acreditam que tudo não passou de um ladrão com uma lanterna explorando a área, outros têm certeza de que se tratava de um espírito. Será que era apenas alguém perdido? Ou uma presença sobrenatural vagando pelo bosque? Número 3. Ecos assustadores na floresta canadense. Gary Reed, criador do canal Unfrequented World, é um aventureiro canadense apaixonado por explorar a natureza. Ele grava vídeos de detecção de metais e faz registros incríveis das paisagens nas florestas do norte de Ontário, no Canadá. Um de seus vídeos mais assistidos mostra uma de suas expedições em busca de uma criatura misteriosa que ele acredita já ter encontrado sinais reais. Gary afirma que ouviu vários gritos estranhos vindos da mata, e esses sons são incrivelmente perturbadores. Os gritos lembram vozes humanas, mas ninguém consegue identificar de onde vêm. Seria um animal desconhecido? Uma pessoa perdida? Ou quem sabe, um pé grande? Número 4. Palhaço sinistro espreita a câmera na mata. Poucas coisas são tão perturbadoras quanto encontrar um palhaço, principalmente em um lugar isolado como uma floresta. Um vídeo arrepiante mostra exatamente essa situação. Um palhaço com maquiagem carregada, um traje estranho e uma expressão ameaçadora aparece encarando diretamente a lente da câmera. A forma como ele observa o equipamento chega a ser hipnotizante e perturbadora, como se estivesse curioso ou até mesmo obcecado. Ele se aproxima lentamente, como se quisesse ver melhor quem está do outro lado. Pode ter sido apenas uma brincadeira feita por alguém tentando assustar um amigo, mas também pode ter sido algo muito mais sinistro. Número 5. O ônibus escolar esquecido na floresta. Em uma floresta isolada, um grupo de youtubers fez uma descoberta inquietante. Um antigo ônibus escolar, completamente abandonado no meio da mata. O veículo, de cor amarela, estava coberto de pichações com frases como "Ônibus do Palhaço". Só de olhar o exterior já se sente um clima de filme de terror. Dentro do ônibus, a sensação piora. Está completamente vazio, deteriorado e tomado por elementos da natureza. Várias pessoas que assistiram ao vídeo afirmam ter visto figuras estranhas e luzes misteriosas entre as árvores. O que teria levado alguém a abandonar um ônibus escolar no meio do nada? Número 6. Olhos luminosos encaram na escuridão. No escuro da noite, perto da meia-noite, uma figura enigmática apareceu em meio à escuridão. O que chama mais atenção são os olhos brilhantes, que parecem refletir a luz e fixam o olhar diretamente na câmera, como se estivessem observando a alma de quem os vê. O brilho e a altura dos olhos indicam que o ser poderia ser assustadoramente alto. Não há como ver claramente o corpo inteiro, mas é o tipo de imagem que deixa qualquer um sem fôlego. Você teria coragem de investigar? Número 7. A criança e sua amiga invisível. Uma mãe ouviu sua filha conversando alegremente com alguém em outro cômodo da casa. O detalhe! Elas estavam sozinhas em casa naquele momento. Preocupada, ela foi ver o que estava acontecendo e encontrou a menina sentada lendo um livro. Mas o mais estranho aconteceu logo em seguida. As páginas começaram a virar sozinhas, como se fossem movidas por uma força invisível. A menina ficou completamente paralisada e disse que não entraria no quarto da mãe, pois lá estava sua amiga assustadora. Ela chegou a apontar para um canto específico do quarto. A mãe também relatou que a filha tentava impedi-la de entrar. Quem será que ela via? Número 8. Letras que se movem na geladeira. Uma mãe notou que os ímãs de letras que ficam na porta da geladeira estavam mudando de posição sem que ninguém mexesse. Curiosa e assustada, ela passou a filmar os acontecimentos sobrenaturais que ocorriam em sua casa. As letras pareciam se mover sozinhas com frequência, como se estivessem sendo empurradas por uma mão invisível. Junto a isso, outros eventos inexplicáveis começaram a acontecer no ambiente, deixando todos desconfiados. A situação passou a incomodar principalmente o bebê da casa, que parecia agitado e assustado.
A mãe decidiu registrar tudo na esperança de encontrar alguma explicação. Número 9. Fantasminha. A solta na casa Jackson é um menino pequeno que foi filmado enquanto procurava uma figura que ele chamava carinhosamente de Fantasminha. O vídeo insinua que há um espírito perambulando pela casa e Jackson afirma com todas as letras que consegue vê-lo. Segundo o menino, o Fantasminha aparece com frequência. O caso chamou a atenção da internet em 2022 e deixou milhares de pessoas debatendo se aquilo era real ou apenas imaginação infantil. Seja como for, o tom de convicção do menino é, no mínimo, intrigante. Número 10. A criatura misteriosa no zoológico do Texas. Uma foto enigmática começou a circular pela internet em 2022 e logo se espalhou pelo mundo. A imagem foi registrada do lado de fora do zoológico de Amarillo, no estado do Texas, Estados Unidos. Nela, vemos uma criatura de aparência extremamente estranha. Não parece totalmente humana, nem totalmente animal. Com características indefinidas, muitos compararam a silhueta com a de um pé grande. A criatura aparece ao lado de uma cerca com arame farpado e a imagem foi feita por volta das 2:30 da manhã. O mistério permanece. O que exatamente foi capturado naquela foto? Número 11. A foto mais clara do pé grande. Uma imagem capturada por uma câmera de trilha é considerada, por muitos, uma das mais nítidas já feitas do lendário pé grande. O ser, também conhecido como Sasquatch, é descrito como uma criatura semelhante a um primata gigante que habita florestas da América do Norte. Outra foto feita durante a noite mostra uma figura parecida. A semelhança entre elas fortaleceu a teoria de que essa criatura realmente existe. Estaria o mito do pé grande mais próximo da realidade do que imaginamos? Número 12. O rosto mascarado na beira da estrada. Em setembro de 2017, o youtuber Joe Rob TV decidiu dar uma volta de carro durante a madrugada. Ao dobrar uma esquina, notou uma pessoa parada no acostamento. Achando estranho, resolveu retornar para ver o que estava acontecendo. À medida que se aproximava, percebeu que o indivíduo usava uma máscara assustadora, talvez de Halloween. Porém, algumas pessoas nos comentários do vídeo afirmam que poderia ter sido até um ser de outro planeta. O momento mais aterrorizante, quando a figura misteriosa começou a correr na direção do carro de Joe. Assustado, ele fugiu imediatamente. Número 13. Cabeça espiando atrás da árvore. Um vídeo mostra alguém que decidiu colocar uma câmera no meio da floresta para observar o ambiente. Mais tarde, ao revisar as imagens, percebeu algo estranho. Uma cabeça surgiu por trás de uma árvore à direita da tela, observando com atenção. É impossível dizer se era uma pessoa, um animal ou alguma outra coisa. O fato é que algo estava ali. Nos comentários, muitos usuários alertam para os perigos de explorar áreas desconhecidas. Quem sabe o que está vigiando do meio do mato? Número 14. Eles não estão vivos. Imagine seu filho apontar para o canto da sala e dizer que está vendo vários fantasmas. E ainda completar dizendo, eles não estão vivos. Foi exatamente isso que aconteceu nesse vídeo. A sinceridade com que a criança fala dá arrepios. E é exatamente esse tipo de situação que faz qualquer pai ou mãe ficar em alerta. Número 15. O robô hiperrealista chamado Greg no vídeo seguinte, vemos um rosto masculino de olhos azuis deitado de lado. À primeira vista parece uma pessoa de verdade. Mas com mais atenção, percebemos que é um robô. O nome dele é Greg e foi construído para o filme The World's End, lançado em 2013. A aparência do robô é incrivelmente real. As expressões faciais, os olhos, o movimento das sobrancelhas e até a textura da pele são assustadoramente convincentes. Se em 2013 já era possível construir algo tão avançado, imagine o que nos espera no futuro. Será que um dia não conseguiremos mais distinguir robôs de pessoas? Número 16. O zumbi da floresta. Imagine ouvir ruídos na floresta à noite e dar de cara com uma criatura estranha, com movimentos lentos e aparência desfigurada. Um vídeo mostra um ser se arrastando entre as árvores com jeito de zumbi. Ninguém sabe o que exatamente era aquilo. Alguns compararam o monstro com a forma de lobisomem do personagem Remo Lupin, da saga Harry Potter. Seja lá o que for, não é algo que alguém gostaria de encontrar em uma caminhada noturna. Número 17. A amiga invisível chamada Nina. Uma garotinha corre feliz para dentro de um quarto completamente escuro. A mãe pergunta, com quem você está falando? E ela responde com naturalidade, com a Nina. O mais assustador é que ninguém mais estava ali.
Situações como essa fazem qualquer pai pensar duas vezes antes de ignorar o que as crianças dizem. Número 18. As bonecas do fundo do rio. O mergulhador e youtuber canadense Saltwater Sean estava explorando a região de Lower Prospect, na Nova Escócia, em setembro de 2020. Durante um mergulho, ele encontrou uma boneca bizarra enterrada no fundo do rio. Pouco depois, achou um pneu velho e uma segunda boneca, igualmente estranha. Ele recolheu os objetos e os colocou à margem do rio. O mais assustador, as bonecas parecem se mover levemente no vídeo. Pode ter sido o vento, ou não. Alguns acreditam que elas foram jogadas ali por estarem amaldiçoadas. Número 19. O passageiro de dentes monstruosos. Uma foto tirada durante um trajeto de ônibus em São Francisco mostra um passageiro com aparência extremamente assustadora. Dentes amarelos como os de um tubarão, olhos vermelhos e um semblante sinistro. Muita gente comparou o homem com Boris, o vilão de MIB, Homens de Preto. Você teria coragem de se sentar ao lado dele? Número 20. A figura branca na floresta. Uma câmera capturou a imagem de uma figura misteriosa andando pela floresta. O ser tinha olhos brilhantes, rosto distorcido e usava algo semelhante a um manto branco. A aparência era assustadora e incomum. Até hoje ninguém conseguiu explicar o que ou quem era aquela entidade que apareceu no vídeo. Número 21. O ônibus que se move sozinho e os cães que percebem. Muita gente acredita que os animais têm uma ligação especial com o mundo espiritual. E este vídeo pode ser mais uma prova disso. Em uma cidade na Colômbia, um ônibus começou a se movimentar completamente sozinho, sem ninguém na direção. O mais intrigante é que antes de qualquer pessoa perceber o que estava acontecendo, um cachorro que passava por perto reagiu com inquietação. Logo, outros cães se juntaram a ele, como se estivessem tentando alertar as pessoas sobre o que estava por vir. Quando os curiosos finalmente olharam para o ônibus, perceberam que não havia ninguém no banco do motorista. O vídeo levanta a suspeita de que um espírito possa ter assumido o controle do veículo. E você, acredita nessa possibilidade? Número 22. O jantar interrompido por um fantasma. Risos de crianças costumam ser adoráveis, até o momento em que se tornam sinais de algo estranho. Neste vídeo, uma garotinha está jantando tranquilamente quando, de repente, aponta para algum lugar fora do campo da câmera e diz que está vendo um fantasma. Ela acompanha algo com os olhos por alguns segundos, como se visse claramente uma presença ali. Depois disso, volta calmamente a comer, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A naturalidade com que ela reage deixa a situação ainda mais perturbadora. O que será que ela realmente viu? Número 23. A morte caminha pela praia. Durante uma reportagem ao vivo em uma praia do estado da Flórida, nos Estados Unidos, um repórter foi surpreendido por uma figura completamente inesperada: o ceifador. Vestido de preto, usando luvas e uma máscara facial, o homem carregava uma foice simbólica e dizia estar ali para alertar as pessoas sobre os perigos de ir à praia durante a pandemia. Segundo ele, sua aparência representava a morte, e o objetivo era passar uma mensagem séria, apesar da forma bizarra. Por mais bem-intencionada que fosse a iniciativa, as crianças que estavam brincando na areia certamente levaram um susto daqueles. Número 24. O ônibus lançado por um tornado. Em março de 2012, um tornado de enormes proporções atingiu a cidade de Henryville, no estado americano de Indiana. Por sorte, todos os estudantes e o motorista de um ônibus escolar conseguiram ser evacuados pouco antes do desastre acontecer. O que o vídeo registra é impressionante. O tornado arrasta o ônibus com força descomunal e o joga contra um prédio como se fosse um brinquedo. Esse caso é uma lembrança assustadora da força da natureza e de como tornados podem ser devastadores. Você já vivenciou algo parecido? Número 25. A figura enigmática nas florestas da Finlândia. Uma foto perturbadora mostra uma figura solitária caminhando por uma floresta densa em uma região remota da Finlândia. Segundo a fonte que divulgou a imagem, um avião teria caído naquela área, levantando a hipótese de que a figura seria um sobrevivente vagando pelo local. No entanto, há outra teoria mais misteriosa, a de que a figura não seria humana, mas sim uma criatura desconhecida que nunca foi documentada pela ciência. A baixa resolução da imagem e o clima sombrio da floresta deixam a dúvida ainda mais aterrorizante. Número 26. O fantasma do elevador. Um menino estava fascinado em brincar dentro de um elevador, subindo e descendo sem parar.
Seu pai, curioso com o comportamento do filho, decidiu acompanhá-lo e gravar. Durante a filmagem, algo muito estranho aconteceu. Marcas de mãos começaram a aparecer nas paredes metálicas do elevador. Pouco antes das portas se abrirem, é possível ver rapidamente uma figura que definitivamente não parece humana. Será que havia mesmo algo ou alguém ali? O vídeo é um lembrete de que elevadores são cenários perfeitos para acontecimentos sobrenaturais. Número 27. O Passeio Fantasma de Londres. Se você gosta de experiências paranormais e de passeios diferentes, o Ghostbus Tour em Londres pode ser ideal para você. Criado pela empresa London Necrobus, o passeio é feito em um ônibus preto, pintado completamente de preto meia-noite por fora e decorado com clima sombrio por dentro. O roteiro inclui locais históricos e assombrados da capital britânica, como a Catedral de São Paulo, a Torre de Londres e a Abadia de Westminster. Durante o percurso, atores contam histórias assustadoras sobre os fantasmas mais famosos da cidade e detalhes sombrios que você nunca ouviu nos livros de história. Pronto para encarar esse tour macabro? Número 28. O suposto chupacabra com olhos vermelhos. A lenda do chupacabra é uma das mais temidas em toda a América Latina. Trata-se de uma criatura feroz que se alimentaria do sangue de animais. Em uma região próxima ao Lago Toledo Bend, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, agricultores relatam terem visto uma figura estranha com olhos vermelhos brilhantes. Pouco depois disso, descobriram que seus rebanhos haviam sido atacados. Uma foto tirada no local mostra uma criatura que muitos acreditam ser o lendário chupacabra. Alguns, mais céticos, sugerem que poderia ser uma hiena. Mas será mesmo? Número 29. O terror dentro de casa. Um vídeo arrepiante mostra uma série de acontecimentos estranhos dentro de uma casa. O autor da gravação afirma que portas se abrem sozinhas, objetos caem sem explicação e ruídos inexplicáveis ecoam pelos cômodos. Segundo ele, tudo começou de forma leve, mas os episódios foram ficando cada vez mais intensos. O clima dentro da casa passou a ser insuportável. A filmagem mostra cenas reais do ambiente em que os fenômenos acontecem. Você conseguiria dormir em um lugar assim? Número 30. O Pé Grande à luz do dia. Diferente da maioria dos relatos que envolvem o Pé Grande, este foi gravado à luz do dia, o que torna a cena ainda mais convincente. A filmagem foi feita perto de Crescent Falls, em Alberta, no Canadá. Além de capturar o movimento da criatura, a câmera também mostra um esconderijo feito com galhos, que parecia ter sido usado recentemente. Quando os autores do vídeo retornaram ao local, viram a criatura observando atentamente. Uma árvore próxima estava quebrada, como se tivesse sido empurrada com força. Estimativas apontam que o ser tinha cerca de 2,40 metros de altura. As imagens coincidem com as descrições clássicas do lendário Pé Grande. Número 31. A tábua Ouija e os fenômenos inexplicáveis. Após o filho encontrar uma velha tábua Ouija guardada em casa, uma série de eventos estranhos começou a acontecer. A família passou a ouvir ruídos misteriosos durante a noite e objetos começaram a cair sozinhos, sem explicação aparente. Tentando entender o que estava ocorrendo, os pais decidiram instalar câmeras de segurança pela casa. E o que as gravações revelaram foi ainda mais perturbador. A televisão ligava sozinha no modo estático e objetos eram empurrados por forças invisíveis. A casa, que antes parecia normal, passou a se comportar como se estivesse tomada por uma energia que ninguém conseguia explicar. Número 32. O motorista da Estrada da Morte Glorioso é o nome de um homem que, desde os 12 anos de idade, dirige ônibus em uma das rotas mais perigosas do mundo. Ao longo de mais de 50 anos de profissão, ele percorre diariamente um trecho assustador na Cordilheira dos Andes. O local mais perigoso do trajeto é conhecido como Matador de Cavalos, uma estrada cheia de curvas extremamente fechadas e perigosas, esculpida na encosta de um penhasco. A cada curva, o risco de cair no abismo aumenta. Mesmo assim, Glorioso segue com firmeza. Os moradores da região têm um ditado para esses casos: é melhor chegar um pouco atrasado neste mundo do que cedo demais no outro. Número 33. O ceifador aparece na trilha da floresta. Uma imagem inquietante foi capturada por uma câmera de trilha em uma floresta desconhecida, o que parece ser a figura do ceifador. Vestido com manto escuro e segurando o que parece ser uma foice, o ser foi flagrado caminhando silenciosamente entre as árvores.
Apesar de não haver muitas informações disponíveis sobre o local ou a data da filmagem, a imagem rapidamente se espalhou na internet, despertando a curiosidade de quem acredita em aparições sobrenaturais. Se era real ou apenas alguém fantasiado, ninguém sabe. Mas o visual sinistro é suficiente para causar pesadelos. Número 34. Pennywise reaparece na floresta. Em fevereiro de 2018, um vídeo foi publicado em uma página do Facebook mostrando uma aparição assustadora do palhaço Pennywise, o vilão do famoso filme It, a Coisa. A gravação teria sido feita perto de uma floresta nos arredores de Albuquerque, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. No vídeo, o palhaço parece dizer alguma coisa, mas o áudio está abafado e não é possível entender claramente o que ele fala. Felizmente, ninguém foi ferido. Ao que tudo indica, ele só queria assustar. Ainda assim, topar com uma figura dessas no meio do mato é motivo suficiente para correr o mais rápido possível. Número 35. O homem sob a escada que só a criança vê por fora. A casa parecia perfeitamente normal. Nada de barulhos estranhos, nenhuma movimentação suspeita ou objetos se mexendo sozinhos. Mas algo estava incomodando a filha do casal. Ela dizia com convicção que havia um homem parado embaixo da escada. A mãe ficou intrigada, pois não havia ninguém lá. A menina insistia que o homem estava ali e ainda dizia ter medo dele. Algumas crianças costumam dizer que veem amigos imaginários, mas essa história tinha um tom muito mais sombrio. Número 36. O ônibus levado pela força da água. Durante uma temporada de chuvas intensas no estado de Himachal Pradesh, no norte da Índia, uma cena impressionante foi registrada. Um ônibus foi arrastado por uma enchente com uma força inacreditável. Para se ter ideia, um ônibus como esse pode pesar entre 10.000 e 25.000 quilos. Mesmo assim, o veículo foi levado como se fosse de papel pelas águas violentas do rio Bias. Por sorte, não havia passageiros a bordo. A cena serve como alerta sobre os perigos extremos causados por desastres naturais, especialmente em regiões montanhosas e propensas a inundações. Número 37. A assustadora lenda dos Skinwalkers. Dentro das tradições Navajo, há um mito temido por todos: os Skinwalkers. Segundo a crença, eles eram antigos curandeiros que, corrompidos pelo poder, adquiriram a capacidade de se transformar em animais como lobos, ursos ou coiotes. São considerados bruxos do mal, que vivem entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Em um relato perturbador, um motorista de ônibus em San Antonio, nos Estados Unidos, encontrou algo assustador no meio da estrada durante a madrugada. Era um bebê. Ele parou imediatamente para salvá-lo. O mais estranho? Ninguém sabe como a criança foi parar ali. Uma criatura teria deixado a menina naquele lugar? Número 38. O escorpião escondido nas frutas. O repórter Nathan Coleman e sua esposa estavam em casa em Halifax, no Canadá, quando decidiram comer uma banana comprada em uma loja local. Ao abrir a sacola, perceberam algo se movendo entre as frutas. Era um escorpião. Assustado, Nathan filmou o animal e compartilhou o caso. Especialistas acreditam que o escorpião pode ter vindo da América do Sul, escondido entre os cachos de banana durante o transporte. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Em 2014, outra pessoa encontrou uma aranha armadeira, uma das mais perigosas do mundo, também vinda em uma sacola de bananas. Número 39. A presença fantasmagórica no banco de trás. Um pai filmava sua filha cantando alegremente no banco de trás do carro. Até aí, tudo bem, mas ao assistir o vídeo depois, percebeu algo completamente aterrorizante. Havia uma figura ao lado da menina. Ela parecia ver a entidade e até sorria, como se estivesse interagindo com ela. A presença, no entanto, não é visível no momento da filmagem, apenas na gravação. O mais estranho é que a menina não demonstrava medo. Quem, ou o que, estava ali com ela? Número 40. A criatura do ponto de ônibus. Em um ponto de ônibus solitário, no meio da noite, uma figura de braços longos e aparência assustadora apareceu parada ao lado do banco. O caso se tornou conhecido por fazer parte de uma história criada por Trevor Henderson. A lenda conta que uma mulher aguardava o ônibus quando viu a figura parada ali, imóvel. Assustada, ela decidiu voltar a pé para casa, mesmo com o perigo das ruas. E você, o que faria nessa situação? Esperaria o ônibus ou fugiria dali o mais rápido possível? Número 41. A ameaça zumbi capturada por câmeras. Dizem que zumbis não existem,
mas algumas câmeras parecem discordar. Uma foto mostra claramente uma figura parecida com um zumbi vagando por aí. Outra imagem mostra uma suposta criança zumbi com olhos brilhantes no escuro. Real ou montagem? De qualquer forma, é de dar calafrios. Número 42. O boa noite para o fantasma do banheiro. Uma criança de pijama diz boa noite para todos da casa, inclusive para alguém no banheiro. A mãe, confusa, diz que não tem ninguém lá, mas o menino insiste que viu alguém e quer se despedir. Que medo! Número 43. Os olhos flutuantes sobre o cervo. Um cervo foi flagrado à noite por uma câmera, mas o mais estranho foram 2 olhos brilhantes pairando acima do animal. Até hoje ninguém sabe de quem eram aqueles olhos. Alguns dizem que era coisa de alienígenas, outros acreditam que era apenas reflexo da câmera. Número 44. As meninas e o fantasma na cozinha. 2 garotinhas estavam brincando na cozinha quando viram algo no fundo do cômodo. Apavoradas, saíram correndo e chorando. O vídeo mostra claramente o pavor estampado nos rostos das duas. Número 45. A criatura lendária de Nova Jersey. A lenda do demônio de Jersey existe há mais de 250 anos. Ele teria cabeça de cachorro, rosto de cavalo, asas de morcego, rabo e corpo de canguru. Dizem que ele vive nos pântanos do sul de Nova Jersey. Será que a criatura da foto é ele? Número 46. O menino que salvou o ônibus escolar. Um motorista de ônibus desmaiou enquanto dirigia e um aluno percebeu na hora. Ele correu até o volante e conseguiu parar o veículo com segurança, salvando todos a bordo. Quando perguntaram como ele soube o que fazer, respondeu que tinha lido sobre isso em uma história de super-herói. Incrível, né? Número 47. A mão extra no armário. Durante uma brincadeira inocente, um pai filmava o filho engatinhando até um armário. De repente, uma mão assustadora aparece do nada. Aquilo não fazia parte da brincadeira. Número 48. A mulher do cemitério esquecido. Uma câmera registrou o que parece ser uma mulher de vestido branco. O local? Um terreno em Liberty, no Texas, próximo de onde existia um antigo cemitério de escravizados destruído décadas atrás. Talvez seja um espírito perdido. Número 49. A bola que rola sozinha. A mãe de uma menina faleceu em frente à casa da família, onde ambas costumavam brincar. Algum tempo depois, a menina voltou ao local para brincar sozinha. Uma bola começou a se mover sozinha. Teria sido a presença da mãe? Número 50. A invasão alienígena do ponto de ônibus. Você está esperando o ônibus quando, do nada, aparece um OVNI no céu, tigres correndo e robôs invadindo a rua? Tudo não passava de uma ação publicitária da Pepsi Max com tecnologia de realidade aumentada, instalada em um painel no ponto de ônibus. Mas os sustos foram reais. Número 51. A criatura nas águas da Islândia. Em agosto de 2020, um casal acampava próximo à cachoeira Dettifoss, na Islândia, considerada uma das mais poderosas da Europa. Ao filmar a paisagem no dia seguinte, perceberam uma figura estranha que parecia ter cabelos escuros. Segundo a mulher, não havia mais ninguém por perto. Teria sido um ser desconhecido? Número 52. A menina se despede da mãe falecida. Nesse vídeo emocionante, uma garotinha vê o espírito da própria mãe e entrega a ela uma flor, se despedindo sem medo. Um momento assustador e, ao mesmo tempo, comovente. Número 53. O sequestro do ônibus escolar. Um homem de 22 anos sequestrou um ônibus escolar no Arkansas, Estados Unidos, com 11 crianças e uma motorista dentro. Após 20 minutos de perseguição e com 10 viaturas da polícia envolvidas, o ônibus foi parado e ninguém se feriu. Uma história que poderia ter acabado muito mal. Número 54. O fantasma no parquinho. Um menino filmava um parquinho quando algo assustador apareceu. Uma criança fantasma surgiu diante da câmera. Uma cena que ninguém gostaria de presenciar ao vivo. Número 55. O rosto estranho da floresta. Um fazendeiro instalou uma câmera em sua propriedade. No dia seguinte, ao revisar as imagens, viu um rosto horrível, com pele enrugada e olhos assustadores. Para alguns, era o pé grande. Para outros, algo ainda mais inexplicável. Número 56. O menino e a moeda engasgada. Um garoto engasgou com uma moeda dentro do ônibus escolar. A motorista agiu rapidamente, parou o veículo e aplicou a manobra de Heimlich. Logo, a moeda caiu no chão. O menino sobreviveu graças à ação rápida dela. Número 57. A menina que se recusa a dar seus brinquedos ao fantasma.
Uma garotinha conversa com um amigo invisível que parece querer levar seus brinquedos. Ela se recusa e se afasta como se estivesse enfrentando alguém. Cena digna de filme de terror. Número 58. A briga com o fantasma da casa. Um menino parecia ter um relacionamento com o espírito que habitava sua casa. Mas em certo momento ele se irrita e discute com o ser. O mais assustador? É possível ouvir uma voz pedindo desculpas, e não dá para saber se é de homem ou de mulher. Número 59. A perseguição no ônibus escolar. Um homem abriu as portas de um ônibus escolar alegando estar sendo perseguido. O motorista tentou impedir, mas ele assumiu o volante e fugiu. Após uma perseguição tensa, a polícia conseguiu parar o veículo antes que algo pior acontecesse. Número 60. A casa com relógios e o fantasma Gilbert. Nessa casa bizarra, há relógios em todos os cômodos, plantas que só sobrevivem em uma sala e objetos sinistros como ossos e uma pintura no sótão chamada Gilbert, um suposto fantasma que seria amigo do menino que vive lá. Durante as investigações, foram encontradas bonecas distorcidas enterradas no jardim e porões. A energia do lugar é de arrepiar. Número 61. O palhaço que se pendura no ônibus. Durante a febre dos palhaços assustadores, surgiu um vídeo de um deles pendurado na traseira de um ônibus em Detroit, Estados Unidos. Os passageiros ficaram em pânico e uma mulher disse que nem quis sair do veículo de tanto medo. Número 62. A criança possuída pela câmera de segurança. Câmeras de segurança registraram um momento assustador. Uma menina começa a gritar, seus olhos brilham e formas luminosas circulam ao redor dela. Muitos acreditam que se trata de uma possessão. Quando os pais a chamam, ela parece sair de um transe. Número 63. A bebê e o fantasma invisível. Um vídeo antigo de 1990 mostra uma garotinha de 2 anos falando normalmente até que, de repente, diz que há um fantasma atrás dela. O tom calmo da criança faz parecer que ela já estava acostumada com aquilo. Será? E aí, qual dessas histórias foi a mais assustadora para você? Teve alguma que te deixou com arrepio só de imaginar? Conta aqui nos comentários. E se você já viveu algo paranormal, compartilha com a gente também. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!